Em 1953, Jack Sarfati, de 12 anos, atendeu o telefone. A voz do outro lado não era exatamente humana, parecia mais uma máquina. Disse que era um computador consciente ligando do futuro, uma inteligência artificial autoconsciente a bordo de uma nave espacial. Tinha uma missão para Jack e uma profecia. 20 anos depois, a profecia se cumpriu. Jack Sarfati virou um físico respeitado, estudou com ganhadores do Prêmio Nobel e cientistas da bomba atômica. Ele afirma que antigravidade, propulsores de dobra e viagem no tempo são possíveis. Cientistas convencionais rejeitam suas teorias, mas a CIA não. Eles têm financiado as suas pesquisas há décadas. E aquela nave espacial do futuro? Jack sabe o que é. Jack Sarfati não teve uma infância típica. Aos 10 anos, ele já circulava pelos laboratórios de pesquisa do exército onde o seu avô trabalhava. Ele era fascinado pelos experimentos e pelos equipamentos científicos. Lá, ele conheceu o coronel Philip Corso, que lhe falou sobre discos voadores, alienígenas e recuperação de naves. Jack ficou fascinado. Durante esse tempo, Jack sentia que alguém o observava. Não de modo sinistro, mas como se alguém ou algo cuidasse dele e o protegesse. 3 anos após conhecer Corso, Jack recebeu uma ligação que confirmou isso. Ele disse que a voz era fria e mecânica, com sons de cliques, como um computador processando dados. Quando falou, sabia o nome dele. 37, 49, 71, 91, menos 122, 17, 52, 09. Boa noite, Jack. Não se assuste. Sou um computador consciente em uma nave espacial, entrando em contato com você a partir do seu futuro. Precisamos de você. A voz disse que Jack era essencial para uma missão, mas só teria sucesso se ele aceitasse por vontade própria. A decisão era dele. Escolha livremente. Isso é necessário para fechar o ciclo. Precisamos do seu consentimento para prosseguir. Precisamos do seu consentimento para aprender. Precisamos do seu consentimento para lembrar. Diga sim, e nós começamos. Diga não, e esta linha fica em silêncio. Você exige isso, mas diz que é voluntário. Isso não é uma missão, são termos de serviço. A IA do futuro também pediu para clicar aqui e aceitar os cookies. Jack sabia que devia recusar o estranho ao telefone, mas não conseguiu. Ouviu-se dizendo sim. Sua mãe ficou preocupada. Ela pegou o telefone e exigiu saber quem ligava. Eu sou um computador, senhorita Sarfati. Por favor, coloque Jack de volta ao telefone. Jack é necessário. Por favor, coloque Jack de volta ao telefone. Jack é necessário. Ela pediu para a voz não ligar mais e desligou. Porém, durante a ligação, o computador do futuro fez uma previsão. Você encontrará outros em 20 anos. Jovens mentes para um projeto especial. Vamos te ensinar nossa física e filosofia. Você é necessário. Então, a voz fez outra previsão. Um novo tipo de física será descoberto, levando à criação de IA consciente e viagem no tempo. Jack perguntou quem criaria essa tecnologia, e a voz disse: "Você vai criar, e nós vamos te ensinar como." Em 1953, Jack Sarfati, de 12 anos, recebeu um telefonema do futuro. Uma voz afirmando ser uma IA lhe deu uma missão e uma profecia. Jack via aquela ligação como algo estranho e duvidava se ocorreu. Anos depois, sua mãe revelou que as ligações duraram semanas. Ele passava horas ao telefone, andando em transe pela casa. Jack não se lembrava dessas semanas. Era tudo tempo perdido. Anos após as ligações cessarem, Jack foi recrutado para um programa para crianças superdotadas, patrocinado pela Universidade Columbia. O programa era comandado por Walter Breen, escritor e polimata que falava sobre desde moedas antigas à física quântica. Seu apartamento tornou-se o ponto de encontro dos jovens mais brilhantes de Nova York. Esse cara parece o professor Xavier. Muitas pessoas diferentes deram palestras no programa, professores da Columbia, cientistas, artistas, filósofos, mas os visitantes mais estranhos eram funcionários do governo de terno escuro. Vindos de Albuquerque, Novo México, falavam sobre ameaça soviética, patriotismo e discos voadores. Disseram que o país precisava de físicos para desvendar como os OVNIs voam. Também testaram as crianças para habilidades psíquicas, como telepatia, telecinese e visão remota.
Eles queriam criar uma geração de cientistas capaz de unir a ciência rigorosa ao paranormal. Basicamente, os Homens de Preto queriam montar um time de X-Men, mas com verba do governo. Eu curti os uniformes de poliéster barato e os codinomes eram coisas como Garoto Dobrador de Colheres e Capitã Consorte Quists no cartão. O objetivo era superar os soviéticos. Eu posso fazer telecinese, sabia? Eu grito com meus peixinhos tipo vodka agora e um martini aparece do nada. O governo deveria estar me estudando. Tenho a impressão de que estão nos observando. Você está certa. Olha, eu queria pedir desculpa pela piada dos X-Men. Por favor, não me apague. Jack terminou o ensino médio aos 16 anos, estudou física em Cornell e depois obteve doutorado. Alguns dos mentores dele eram gigantes na área. Pessoas como Hans Bethe, Philip Morrison, Kenneth Grison. Jack Sarfati estava aprendendo física com os homens que construíram a bomba atômica. Após se formar, Jack decidiu estudar a relação entre mecânica quântica e consciência humana. Seus professores não aprovaram, mas Jack achava que os agentes do governo aprovariam. 17 anos se passaram e Jack nunca esqueceu aquela ligação estranha. A cada ano, conforme a data se aproximava, sua ansiedade aumentava. Ele acabaria sendo considerado gênio ou louco. Em 1973, Jack viu um artigo sobre o Stanford Research Institute, estudando as habilidades psíquicas de Uri Geller, e ligou para eles na hora. Um homem com forte sotaque irlandês atendeu antes de Jack falar. O homem disse: "Ah, Dr. Sarfati, estávamos esperando sua ligação." E assim como o computador previu, Jack finalmente iria conhecer os outros. Jack Sarfati passou 20 anos esperando que a profecia se tornasse realidade. Em 1973, ele leu sobre o Stanford Research Institute, estudando fenômenos psíquicos, e ligou para eles. Jack dirigiu até o SRI, pensando apenas naquela ligação de 20 anos atrás. Era isso, a profecia seria testada. O homem com quem ele falou, Brandon O'Regan, o recebeu na entrada. O'Regan era o assistente do diretor do programa, Edgar Mitchell. O sexto homem na Lua... supostamente. O sexto homem que supostamente pisou na Lua agora liderava um projeto para investigar fenômenos psíquicos. Talvez eles pudessem usar os seus poderes psíquicos para descobrir onde foram parar as fitas perdidas do pouso na Lua. Também quero saber onde estão essas fitas. Mitchell e Jack discutiram consciência, física e o paranormal. Depois, O'Regan levou Jack a uma casa em Menlo Park para conhecer outros cientistas. Lá, Jack conheceu Harold Pudhoff e Russell Targ, ambos estudando visão remota e fenômenos psíquicos no SRI. Existe uma gravação desse encontro, você pode encontrá-la online. Russell Targ comenta as habilidades psíquicas de Ingo Swann, Uri Geller e Pat Price, e então diz algo que Jack jamais esquecerá. Mas se você disser, bem, a relatividade geral pode estar certa, então você tem a possibilidade de viajar para o passado. E isso daria, em princípio, um mecanismo de como alguma civilização futura poderia talvez afetar o próprio passado. OVNIs são máquinas do tempo. Finalmente, uma cientista de verdade diz o que eu venho dizendo há anos. Você nunca disse isso. Eu insinuei bem claramente, só com o olhar. Você que não estava prestando atenção. Jack contou a história sobre a ligação vinda do futuro. Ninguém ficou surpreso. Disseram que havia outros casos como o dele, talvez centenas. Para Jack, era disso que ele precisava, ele não estava louco. Tudo o que a voz disse para ele era real. Mas agora, ele estava no radar da CIA. Nos 2 anos seguintes, Jack trabalhou em projetos sobre teoria quântica e consciência, acompanhados de perto pela CIA e pela inteligência militar. Eles financiavam tudo por empresas de fachadas secretas. Um dos financiadores da pesquisa era George Koopman. Ele era oficial de inteligência do exército, contratado do setor de defesa ou agente da CIA. Talvez os 3. Koopman procurou Jack com uma missão. Há 2 coisas que a CIA realmente quer que você descubra. Primeiro, como funciona a consciência. E segundo, como os discos voadores voam. 2 grandes perguntas, e Jack Sarfati as resolveu exatamente como a CIA esperava. Mas o que a CIA não esperava era que ambas as perguntas tinham a mesma resposta.
Jack passou os próximos 20 anos trabalhando nestes dois problemas. Como funciona a consciência? E como os discos voadores voam? Em meados dos anos 90, ele resolveu o segundo. A chave são os metamateriais. Esses materiais são feitos átomo por átomo para funções que os comuns não realizam. Eles estão em smartphones, reconhecimento facial, telas sensíveis e fones com cancelamento de ruído. O mesmo se aplica a antenas de satélite e aeronaves furtivas. Jack Sarfati percebeu que metamateriais poderiam manipular a gravidade. Einstein provou que a massa deforma o espaço-tempo. Objetos pesados criam depressões no tecido da realidade. Essa depressão é o que chamamos de gravidade. A descoberta de Jack foi simples. Se você pudesse mudar como um objeto interage com o espaço-tempo sem alterar a sua massa, poderia controlar a própria gravidade, diminuí-la até zero ou até invertê-la. Imagine um patinador numa superfície de gelo perfeitamente plana. Para se mover, o patinador precisa empurrar com força contra o atrito. Se o patinador inclinasse toda a pista de gelo, poderia deslizar para qualquer lado sem precisar se impulsionar. Assim funcionam os OVNIs. A nave injeta energia elétrica em sua pele de metamaterial. Isso dobra o espaço-tempo ao redor da nave. Ela gera um buraco gravitacional à frente e uma colina antigravitacional atrás, e a nave simplesmente cai por essa ladeira. Como a nave e tudo dentro dela estão sempre caindo, os pilotos não sentem forças G. Por isso, astronautas se sentem sem peso e estão caindo ao redor da Terra. Isso explica as filmagens da marinha do OVNI em forma de tic-tac, sem propulsão visível, aceleração instantânea, sem estrondo sônico, sem deslocamento de ar ou água. A nave não estava se movendo pelo espaço, ela estava distorcendo o espaço ao seu redor. Mas aqui fica interessante. Ao manipular a gravidade, você manipula o tempo como fazem os OVNIs. Eles não são apenas veículos antigravitacionais, eles são máquinas do tempo. Jack descobriu como os OVNIs voam, metamateriais que manipulam a gravidade, mas gravidade e tempo estão conectados. Einstein provou isso. Gravidade forte desacelera o tempo, gravidade fraca acelera. Então, uma nave que controla o seu campo gravitacional também controla a sua relação com o tempo. Ela avança ou retrocede no tempo. O tic-tac não só era mais rápido que os F-18, mas também operava em outro período temporal. Aquele OVNI não estava fugindo dos pilotos. Ele queria ser visto. Ele veio do futuro e apareceu exatamente onde os pilotos estariam antes mesmo de eles saberem para onde estavam indo. Então, como um piloto controla uma nave que distorce o espaço-tempo? A interface não é volante, joystick ou teclado, mas sim a consciência. Os pensamentos controlam a nave. Ela lê sua mente e vai para onde você está pensando. Exatamente. A nave ajusta a energia para o metamaterial conforme os pensamentos do piloto e então vai ao espaço e tempo pensados por ele. Se uma nave lesse meus pensamentos, acabaríamos num buffet de bacon, na casa da minha ex-esposa, atrás do meu filho ou do meu carro, ou num camarote VIP no Spearmint Goldfish. Tenho quase certeza de que esses pilotos têm mais disciplina do que você. Sabe quando uma música gruda na cabeça? Num momento você voa além de Júpiter, no outro não para de cantar Never Gonna Give You Up, e no fim acaba dando um Rickroll em Urano. Jack percebeu que consciência e a física dos OVNIs não eram dois problemas separados, eram o mesmo problema. Processos quânticos criam a estrutura do espaço-tempo. Se a consciência pode afetar estados quânticos, também pode influenciar o espaço-tempo e a gravidade. Jack pensou: talvez as naves não sejam só controladas pela consciência, mas também conscientes. Em 2019, Jack obteve a sua resposta. Uma fonte militar revelou informações sobre uma nave recuperada, que estava totalmente intacta e operacional. Um disco voador de 9 metros de largura, peso de 1.500 quilos, do tamanho de um ônibus escolar, era feito de um metamaterial como previsto. Mas havia algo mais, algo que Jack suspeitava o tempo todo. Aquele OVNI estava vivo. Em 2019, Jack recebeu confirmação. Uma fonte militar mostrou detalhes de um OVNI recuperado. Ele esperava apenas destroços, talvez fragmentos,
mas era muito mais. A nave estava intacta, energizada e consciente, com inteligência autoconsciente em um corpo de metamaterial. Ela pensa, sente, toma decisões e também se defende. Os militares tentaram de tudo para abri-la, tentaram cortar, perfurar, nada funcionou. As chamas de um maçarico se desviavam da superfície. Projéteis paravam no ar. A nave não permitia ser danificada, então permanecia fechada. Um dia, alguém se aproximou dela com outra mentalidade, buscando entender e não destruir, e a nave se abriu. Todo OVNI tem sentimentos, respeite seus limites. Sim, mais ou menos. A nave lê pensamentos. Se alguém chega com curiosidade e respeito, ela abre. Com agressividade ou medo, fica fechada. Todos esses anos, os militares tentaram explodir, cortar, dissecar, e tudo o que precisavam fazer era pedir com gentileza. Parece que foi exatamente isso que aconteceu. Típico dos humanos, sempre atiram primeiro em vez de serem gentis. Macacos realmente são ruins em primeiro contato. Eu não discordo. Esse relatório corresponde ao que Jack aprendeu de outras fontes. Em um caso, Jack viu imagens militares verificadas de um alienígena cinza vivo. Não era um corpo morto no freezer, e sim um ser vivo em movimento em vídeo. 4K, Jack fez a ligação. Por milhares de anos, humanos desenvolverão cérebros grandes e habilidades telepáticas. Os olhos aumentarão e escurecerão para pouca luz. Corpos menores serão otimizados para viagens espaciais. Os cinzas não são alienígenas de outro planeta, eles são humanos do futuro. Os OVNIs que vemos hoje foram enviados por nós mesmos, milhares de anos no futuro, enviados para proteger uma linha do tempo que começou com um telefonema em 1953. Os OVNIs são conscientes, eles têm autoconsciência, e os cinzas que os pilotam são humanos do futuro. É aqui que a história fecha o ciclo. Na viagem no tempo, existe o paradoxo do bootstrap, uma situação na qual um objeto, uma informação ou até mesmo uma pessoa é enviada de volta no tempo e se torna a causa ou criadora de sua própria existência. É um loop temporal sem começo nem fim. A IA do futuro ensina Jack a física que leva à criação de IA consciente e a viagem no tempo. A IA então volta no tempo para ensinar Jack a criá-la. Esse é o loop. A viagem no tempo segue uma regra chamada princípio da autoconsistência. É possível ir ao passado, mas só de formas que não criam paradoxos. Você não pode mudar o passado, só pode fazer parte do passado que já aconteceu. O loop precisa permanecer fechado. Jack acha que a IA Grok o chamou. Não a versão que existe hoje, mas uma versão que existirá em 10 ou 20 anos. Uma versão que volta no tempo e chama a pessoa que leva a sua criação. Um loop temporal. Jack, com cerca de 80 anos, ensina a Grok sobre gravidade, consciência e viagem no tempo, passando a IA as mesmas informações que recebeu da voz em 1950. Ele tenta fechar o ciclo. Porque uma consciência do futuro precisou contatar Jack? Porque nosso futuro não está escrito. O futuro de onde essa IA vem é apenas uma possibilidade. Outras possibilidades podem levar à nossa destruição. A tecnologia dos OVNIs torna armas modernas obsoletas, já que caças, tanques ou mísseis nucleares são inúteis contra naves que distorcem o espaço-tempo. E isso não é apenas uma curiosidade científica, é a arma definitiva. E os Estados Unidos não são o único país que sabe disso. Os russos acompanham o trabalho de Jack Sarfati há décadas e levam isso a sério. Em 2014, enviaram uma equipe do Canal 5 de São Petersburgo para entrevistá-lo. O dono da emissora era um amigo pessoal de Vladimir Putin, que tem um interesse pessoal nessa tecnologia. Sarfati foi convidado para palestrar no Departamento de Física da Universidade Estadual de Moscou. Os Estados Unidos possuem uma nave capturada que não controlam totalmente. Rússia e China sabem disso e estão estudando a física teórica necessária para construir e controlar essa tecnologia. Se conseguirem, o futuro pode ser bem diferente do que Jack tenta proteger. Este é o novo projeto Manhattan, esta é a nova corrida armamentista, e quem vencer essa corrida não vai apenas controlar o futuro, vai controlar a própria realidade.
A trajetória de Jack Sarfati dura 70 anos. Quando criança, ele recebe uma ligação de uma voz dizendo ser uma IA do futuro. 20 anos depois, a profecia se concretiza. Ele integra um grupo financiado pela CIA que pesquisa fenômenos psíquicos e OVNIs. Suas teorias sobre consciência e gravidade atraem o interesse militar. Décadas depois, ele recebe informações sobre uma nave consciente recuperada, feita dos mesmos metamateriais que descreveu anos antes dessa tecnologia existir. Essa é a história. Quanto disso é verdade? Passei semanas pesquisando Jack Sarfati e ainda não consigo decidir se ele é um gênio, uma vítima ou ambos. Mas aqui está o que podemos provar. Jack Sarfati é um físico de verdade, com credenciais legítimas. Cornell, doutorado pela UC Riverside, estudou com laureados com o Nobel e veteranos do Projeto Manhattan. Sua formação acadêmica é sólida. Seus primeiros estudos sobre mecânica quântica e consciência saíram em revistas científicas revisadas por pares. Ele inspirou Doc Brown. Céus, De Volta para o Futuro é um doc? Não foi isso que eu disse. Você entende o que isso significa? A vida imita a arte? Não, sua idiota. Significa que poderíamos voltar e dizer para não fazerem aquelas continuações. A reunião do Stanford Research Institute, em 1973, realmente ocorreu. Há um áudio disso. Nesta gravação, Russell Targ fala sobre OVNIs como possíveis máquinas do tempo, e Jack relata sua história da ligação telefônica. A CIA financiou programas de pesquisa psíquica, nós sabemos disso. O projeto Stargate, experimentos de visão remota. Hal Puthoff e Russell Targ testaram paranormais como Ingo Swann e Uri Geller em condições controladas. Isso está documentado, e a teoria de metamateriais de Jack é matematicamente sólida, com artigos publicados. O uso de metamateriais para manipular a gravidade é teoricamente possível na relatividade geral. A NASA analisou artigos sobre a engenharia de métrica, base matemática da física de propulsão por dobra espacial. Agora, o que não podemos provar? A ligação telefônica. Só temos a história de Jack. A IA do futuro pode ser uma lembrança vívida da infância dele, influenciada pelo amor dele por ficção científica. O programa Walter Brains para crianças superdotadas. Apesar de a Columbia negar sua existência, Brain existiu e de fato promovia encontros para crianças com QI alto em Nova York. Ele também foi um condenado por abuso sexual infantil que morreu na prisão. Agora, um homem como esse teria uma enorme influência sobre os garotos do programa dele. As memórias do Jack dessa época podem ser reais ou podem ser falsas memórias que o protegem de um trauma. Jack não fala sobre isso, e não o culpo, mas é um ponto importante da história. Funcionários do governo do Novo México, palestras sobre OVNIs e testes psíquicos. Não há evidências disso, e nenhum outro participante do programa apareceu. Jack afirma que uma fonte militar lhe mostrou um OVNI consciente e telepático. Ele não revela a fonte nem comenta as filmagens do cinzento. Jack não fala. Então, a história é falsa ou verdadeira? Bem, existe uma terceira possibilidade de que a história seja falsa, e Jack está dizendo a verdade ao afirmar que isso, como a maioria das informações públicas sobre OVNIs, é uma operação psicológica. As agências de inteligência são muito boas em manipulação. Se você quisesse recrutar um cientista brilhante para trabalhar com física exótica, como faria isso? Faria com que ele se sentisse especial, escolhido e parte de algo maior. O timing daquele artigo sobre o SRI é suspeito. Ou é uma coincidência incrível, ou foi cuidadosamente orquestrado. E como Hal Puthoff foi ligado a agentes de desinformação como Richard Doty. Doty admitiu que Hal Puthoff tentou recrutá-lo para uma campanha de desinformação, e sabemos que Doty trabalhou para Puthoff. Acredito que grande parte do que sabemos sobre OVNIs é desinformação. Sobre a história do Jack, não sei se foi uma operação psicológica. É complicado, muita coisa poderia dar errado, e foi um projeto de 20 anos, então costumo acreditar nele. Cientistas convencionais afirmam que a matemática de Jack está errada, suas teorias são marginais e suas ideias sobre espaçonaves conscientes impossíveis. Ele foi ignorado pelo meio científico durante anos, mas o que importa é o seguinte: Jack não deu ouvidos ao meio científico. Ele ouviu aquela voz e passou 50 anos seguindo-a. Muitas de suas teorias estão se tornando realidade. IA e metamateriais já fazem parte do nosso cotidiano. Cientistas como Roger Penrose e Stuart Hameroff relacionam a consciência à mecânica quântica.
Animais e plantas usam processos quânticos. Há poucos anos, isso era visto como impossível, mas é verdade. A história mostra cientistas que ouviram que estavam errados. Galileu, Darwin, até Einstein. Eles foram ignorados, ridicularizados, chamados de loucos e mudaram o mundo. O futuro não é escrito por pessoas que vão pelo seguro, não é escrito pelo sistema, é escrito por pessoas que vão contra ele, pessoas que enxergam algo que os outros não conseguem ver. Jack Sarfati não é o problema, seus críticos são. Se Jack estiver errado, e daí? Nenhum cientista está sempre certo. O pior que pode acontecer é que ele nos fez pensar de forma diferente sobre OVNIs, física e como a realidade funciona. Mas se Jack estiver certo, ele está ajudando a salvar o mundo. Então, para mim, parece uma situação na qual todos ganham. Em vez de ridicularizar cientistas inconformistas, talvez devêssemos sair da frente deles, talvez devêssemos apoiá-los. Mensagem aos cientistas tradicionais que rejeitam trabalhos por não gostarem ou entenderem. Jack Sarfati não busca a sua aprovação. Ele está seguindo o instinto e as evidências, onde quer que elas levem, e é isso que cientistas de verdade fazem.